Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Contínuo Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a versão dos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu me deparei mais uma vez com um vídeo do Burro Lima falando sobre essa crise da Fraternidade São Pio X com a Igreja Católica e, em particular, com a excomunhão declarada pelo Vaticano, em particular pelo Papa Leão XIV. Eu acho interessante que esses protestantos, em geral, não conseguem estabelecer nenhuma regra doutrinária coerente, mas eles são experts em falar sobre a Igreja Católica. Falar mal, evidentemente. E quando falam mal, falam muito malmente, porque a qualidade do que eles falam de tão mal é ruim. Isso que é o mais, assim, contraproducente. Porque as críticas, elas são muito mal feitas, elas são muito mal embasadas, elas são forçadas, justamente porque eles só visam o ataque. Né? Então vejam que, por exemplo, aqui. Então vejam que esse vídeo aqui do Burro Lima, chamado A Fraternidade Pio X, na verdade São Pio X e o mito da unidade da Igreja Romana, é interessante porque esse sujeito faz dobradinha com um indivíduo que simplesmente nega a imortalidade da alma, como Lucas Banzoli, ou que afirma que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, ou então, uma hora o Banzoli diz que a Eucaristia é apenas um memorial, e depois, no debate do Aero Lazari, ele muda de ideia para agradar aos calvinistas e diz que existe sim uma presença real, ainda que somente espiritual. Então são essas pessoas que querem falar do mito da unidade católica. Chega a ser uma coisa assim muito cômica. Eu fico perguntando, senhor Bruno Lima, se o senhor é cínico ou o senhor é uma pessoa muito estúpida. Banzoli, eu também faço essa pergunta para você, porque você muda de ideia conforme muda de roupa. Então isso coloca em xeque a credibilidade de vocês, até mesmo para falar de unidade de igreja. É interessante que os protestantes eles não conseguem explicar em que ponto eles são unidos, porque eles não são unidos. Vamos ser bem sinceros. Você tem talvez alguns aspectos semelhantes de crença, tá? Por exemplo, podemos deduzir que a grande maioria das igrejas evangélicas, ou pelo menos das igrejas protestantes, acredita na Trindade. Mas da feita é que existem grupos que interpretam de uma forma muito porca a Trindade, então logo eles já não têm essa unidade. Da feita, por exemplo, que hoje a maior parte das igrejas evangélicas não acredita na presença real de Cristo, então o senhor Bruno Lima, que é presbiteriano provavelmente, ele acaba sendo isolado em grupos que se dizem protestantes, mas que negam um postulado de fé que ele acredita. Podemos ir mais além. O tal do aéreo mal pago apologética, né? O aéreo mal pago apologética chega para nós em público dizendo: eu sou presbiteriano, mas eu sou contra o batismo de crianças. Então, quer dizer, são essas pessoas que querem falar sobre o mito da unidade católica. E aqui ele diz o seguinte: a excomunhão da fraternidade e por que a unidade católica não funciona. Claro que a unidade católica não funciona. O que funciona é a desunião protestante, que vocês fingem ter unidade. Deixa eu te falar uma coisa, Bruno Lima. A unidade católica não somente funciona para os católicos, como funciona até mesmo para vocês protestantes. Afinal, a única coisa que une um protestante ao outro é a Igreja Católica, mesmo que seja para falar mal. Mas vamos ver a besteira. Besteira, besteira. Vamos lá. Olá, amigos, todos na paz de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos recentes envolvendo a Fraternidade de São Pio X. Para quem acompanha a nossa bolha apologético protestante, sabe que nós tivemos um fato digno de nota, que foi justamente a excomunhão dos bispos dessa fraternidade, porque eles desafiaram a autoridade institucional da Igreja Romana, ordenando bispos sem autorização papal. Eu acho interessante, você tem plena razão, vocês são uma bolha, vocês vivem apartados da realidade. Meus parabéns, pela primeira vez na vida, nós tiramos uma conclusão honesta do senhor Bruno Lima. Vamos lá. É um breve histórico dessa fraternidade. Ela foi fundada por um bispo chamado Marcelo Lefebvre, e Marcelo Lefebvre foi um dos bispos que resistiram ali às mudanças introduzidas na igreja, ali no contexto do Concílio Vaticano II. Inclusive, ele é um dos bispos que se recusou a assinar um documento chamado Dignitatis Humanae. Esse documento, basicamente, revertia 15 séculos de tradição da Igreja Católica Romana a respeito de liberdade religiosa e liberdade de consciência.
Primeiramente, cabe fazer uma seguinte correção. Embora Marcel Lefebvre tenha, de fato, objetado o documento da Dignitatis Humanae, no entanto, ao que me parece, ele assinou esse documento. Ele assinou esse documento por uma questão de obediência e por uma questão de consideração aos membros do concílio. Pelo menos é o que se diz por aí, tá? Então você está falando uma imprecisão histórica. No entanto, ele voltou atrás e colocou pesadas críticas sobre o documento da Dignitatis Humanae. Vamos lá. Ele defende explicitamente a ideia de que todo ser humano, né, ele defende como um direito humano universal a ideia de que todos nós temos esse direito de seguir a nossa consciência, inclusive direito este que deve ser protegido pelo Estado. Obviamente que a gente já explorou bastante esse tema aqui no nosso canal, você tem vários vídeos que falam sobre liberdade religiosa. Quem quiser conhecer os dados da história, por favor, verifique esses vídeos. Então, Marcel Lefebvre, ele foi ali uma das vozes, ele e alguns outros bispos que resistiram a essas mudanças. Não somente sobre liberdade religiosa, mas também sobre questões como ecumenismo, sobre questões que envolvem proselitismo religioso. Isso é uma questão interessante, muita gente não sabe, mas hoje o magistério oficial da Igreja Romana desencoraja o proselitismo, né, a tentativa de converter cristãos de outras tradições cristãs, inclusive protestantes, né? Na verdade, não é bem isso. Quando nós falamos de proselitismo, falamos de uma tentativa de apologética agressiva, invasiva, né? Em que não respeita determinados tipos de limites. É esse tipo de apologética que nós vemos no protestantismo. Ou seja, que eles atacam para todos os lados, que eles agridem a fé católica, que eles tentam desmoralizar ou desacreditar a fé católica para ganhar novos adeptos. É neste sentido que a igreja condena esse proselitismo, né? Você não forçar uma situação, mas, por via das dúvidas, fazer apologética não é proibido pelo Concílio Vaticano II. Então, o que você está falando é uma imprecisão do ponto de vista do magistério, tá? Claro que o Papa Francisco, às vezes, exagerava muito nesse zelo com relação ao proselitismo, quando ele diz claramente que você não tem que forçar a barra com ninguém. Até certo ponto, isso não deixa de ter uma certa razão. Porém, é claro que, no meu humilde entender, e isso nós temos de entender como um âmbito da pastoralidade, é claro que existem certas situações em que você tem que defender a fé católica. Principalmente quando nós temos zilhões de Brunos Limas falando bobagens sobre a Igreja Católica, atacando a Igreja Católica, tentando minar as bases da fé católica em algum ponto. E, inclusive, contaminando o rebanho católico. Então, nós temos que entender qual é a contextualização que a Igreja fala sobre o chamado proselitismo. Ou seja, esse tipo de tentativa de pregar a fé católica de uma forma agressiva, de uma forma hostil, de uma forma ostensiva. Então é essa a orientação atual. O que não significa que a gente não possa fazer apologética católica, e isso não significa que a gente não possa também fazer críticas a aqueles que objetam contra a fé católica, como no caso é o Bruno Lima, é o Lucas Banzoli, que espalha um bocado de nonsenses sobre a igreja. Vamos lá. Houve ali também e desde então a Igreja Católica tem feito um esforço ecumênico enorme, até mesmo uma reaproximação com as comunidades protestantes, sem nenhum paralelo na história da Igreja. Hoje a Igreja Católica Romana, por exemplo, considera os protestantes partes de comunidades separadas. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Unitate Redintegratio, que ele afirma que o Espírito Santo age dentro dessas comunidades protestantes, existem meios de santificação, e dentro dessas comunidades pessoas são salvas e são santificadas. Não, na verdade não é bem assim. O que a Igreja fala, e sempre falou, é que mesmo dentro de outras religiões, você tem certos sinais de graça, porém eles são incompletos, eles são limitados. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas padecem de uma ignorância invencível no que diz respeito ao conhecimento da verdadeira fé. Mas pela misericórdia de Deus, e pelo fato de que aquelas pessoas, mesmo através da falsa religião, buscam o Deus único, então logo a igreja entende que aquilo ali é um ponto de aproximação de acordo com a verdadeira fé cristã. Porque se essas pessoas de fato conhecessem a verdadeira fé cristã, e no caso é a fé católica, eles de fato necessariamente seriam católicos. Quando a igreja diz que os protestantes são irmãos separados, é porque a igreja vê pontos de aproximação entre alguns segmentos protestantes. Não são todos os segmentos protestantes, nós temos que entender isso. São alguns segmentos protestantes que têm, de fato, elementos de aproximação com a fé católica.
Por exemplo, os luteranos têm pontos de aproximação com a fé católica, os anglicanos têm pontos de aproximação com a fé católica. Podemos dizer que alguns círculos batistas ou alguns círculos calvinistas têm pontos de aproximação com a fé católica. E a partir desses pontos de aproximação, você tem, evidentemente, uma tentativa de um diálogo para que aquelas diferenças ou aqueles elementos que são abismos dentro dessa fé sejam suprimidos. Tanto é verdade que hoje a igreja tem aproximação com os luteranos, tem aproximação com a comunhão anglicana. Uma parte dessa comunhão anglicana, inclusive, se converteu ao catolicismo por conta disso. E o Papa Bento XVI reconheceu as ordenações dos bispos e dos padres da igreja anglicana, inclusive tem bispos e padres casados. E, portanto, então, na verdade, a igreja mudou o dilema e o modo de discutir com relação às outras religiões. Então, o que, na verdade, o Unitário Sem Integração está falando não é necessariamente novidade na história da igreja. Talvez a novidade seja no âmbito pastoral, no âmbito de que vamos sentar com os protestantes e dialogar com os protestantes. Embora isso tenha sido feito até mesmo no Concílio de Trento. Poucas pessoas sabem, mas no Concílio de Trento, os protestantes foram convidados a participar do Trento. Só que eles recusaram. Por quê? Porque a Igreja Católica, e você diz que a unidade católica é um mito, só que a Igreja Católica é a única que busca essa unidade. A Igreja Católica é a única instituição cristã que chega com o luterano e conversa. Vamos buscar pontos de aproximação e de unidade? Chega com o anglicano e conversa. Vamos buscar pontos de aproximação e unidade? E até mesmo com os ortodoxos? Qual é a igreja ortodoxa que pode unificar as demais igrejas? Nenhuma. Por quê? Porque eles brigam entre si, eles têm muitas rivalidades étnicas, rivalidades sectárias. Vejam que mesmo os ortodoxos expressando uma identidade conciliar, quando eu falo conciliar, porque quando houve o cisma do Oriente, as igrejas ortodoxas, pelo fato de eles perderem a referência de primazia de Roma, eles tiveram que se reinventar através do quê? Das igrejas autocéfalas e através de uma personalidade conciliarista e césaro-papista. Na verdade, césaro-papista eles sempre foram, né? Mas para chegar a um ponto de unidade entre as demais igrejas, eles se tornaram conciliaristas. Ou seja, tudo que eles resolvem como em concílio. Só que no final da história vira um assembleísmo e essas igrejas brigam entre si, elas rivalizam entre si. A única igreja que realmente busca esse sentido da universalidade é a Igreja Católica, é a Igreja de Roma. Então, quer dizer, a Unitatis Redintegratio, na verdade, busca uma tentativa de aproximação com as igrejas cristãs, e principalmente aquelas que são igrejas tradicionais. Os luteranos, os anglicanos, alguns círculos calvinistas, se quiserem também discutir com a igreja, discutem. Então, basicamente é isso. Isso não quer dizer, necessariamente, que essas pessoas que, segundo a Unitatis Redintegratio, podem estar em estado de graça em algum ponto, necessariamente desobriga-se a elas a buscar a verdadeira fé. Não é bem assim. Pelo contrário. O que a igreja diz é que, sim, podemos dizer que há protestantes que têm realmente uma grande devoção, um grande sentido de fé, e nos pontos de aproximação dogmáticos com a igreja, talvez se eles tivessem um maior entendimento, eles seriam católicos. Então, é esse sentido dos sinais da graça. Porque, como nós identificamos os sinais da graça na Igreja Católica? Nós identificamos através de um sentido de busca da fé, e da fé verdadeira, como também através dos sacramentos. Só que, evidentemente, os protestantes aboliram boa parte dos sacramentos, ou então anularam determinados tipos de sacramentos. Mas isso vai do grau de entendimento de cada um. E a Igreja reconhece que, dentro da ignorância invencível dessas pessoas, ou então da falta de conhecimento da verdadeira fé, então, pela misericórdia divina, muitas pessoas que agem de uma forma genuinamente cristã, ainda que de uma forma incorreta, ainda que de uma forma incompleta, ainda que de uma forma errônea em alguns preceitos, no entanto, a igreja entende que essas pessoas têm pontos de aproximação e que, se elas de fato conhecessem a verdadeira fé, elas seriam católicas. Então é neste sentido que nós devemos entender os sinais da graça em outras religiões. Vamos lá.
apesar de não reconhecer ainda essas comunidades como verdadeiras igrejas. Mas já existem movimentos dentro da Igreja Romana, existem teólogos, por exemplo, um bispo chamado Walter Casper, que ele sempre está envolvido nos diálogos ecumênicos da Igreja Romana, que chega até mesmo a defender a ideia de que as comunidades protestantes são, de fato, verdadeiras igrejas. O que, a meu ver, é uma posição mais coerente, né? Porque é um pouco incoerente você dizer que o Espírito Santo se move naquelas comunidades, que salva, que santifica, mas ao mesmo tempo não é uma igreja, né? Não, o que define a igreja é uma unidade de fé, uma unidade de batismo, mesmo Deus e também o mesmo corpo. Onde é que isso existe entre vocês? O fato do Espírito Santo atuar sobre igrejas que não são católicas, isso não significa que esse corpo reunido necessariamente personifique o verdadeiro corpo místico. Você tem talvez fragmentos em torno disso, mas não compete a comunhão perfeita. E não compete a comunhão perfeita por quê? Porque o que separa são os facciosismos, as heresias, os erros doutrinários. Porque o que você não está considerando é que o Espírito Santo ilumina para a verdade. E mesmo que o Espírito Santo ilumine para a verdade esses segmentos cristãos, ou pelo menos alguns membros desses segmentos cristãos, nem todos atendem esse apelo. Será que você realmente atende o apelo do Espírito Santo quando você combate a Igreja Católica? Quando você combate a verdadeira fé? Será que você está inserido nesse tipo de conceito? Porque veja, você se alinha a pessoas que têm credos contraditórios aos seus e até mesmo heréticos, como por exemplo, negar a imortalidade da alma, negar a presença real de Cristo, negar o batismo de crianças e assim sucessivamente, que evidentemente muda toda a concepção que nós entendemos sobre os sacramentos. E a fé cristã é indissociável dos sacramentos. E isso quando nós não estamos falando de quê? De soteriologia, de eclesiologia, etc. Então, vocês têm um problema sério no plano eclesiológico, no plano doutrinário, assim sucessivamente. E mesmo que a igreja encontre pontos de aproximação entre vocês, mas vocês não possuem a comunhão perfeita. E é isso que a igreja diz. Eu não sei com relação ao Casper, tá? Eu não sei qual é a argumentação dele, porque eu não li a argumentação dele. Mas seja o que for, será que segmentos que negam em algum ponto algum elemento de fé, podemos dizer que eles estão na plena comunhão com a igreja? A resposta é não. Tanto é verdade que vocês são considerados irmãos separados. Quando a igreja diz que vocês são irmãos separados, é porque a igreja reconhece que vocês buscam o cristianismo, mas vocês não buscam, ou pelo menos vocês não têm os meios necessários para conhecer a plenitude da fé cristã. Por quê? Por ignorância, por erro e assim sucessivamente. Vamos lá. Né? À luz do Novo Testamento, isso não faria nenhum sentido, uma vez que a ação do Espírito Santo é a principal marca, né, de uma verdadeira igreja. É uma igreja que prega o Evangelho e, através do Evangelho, o Espírito Santo está agindo ali naquela comunidade. Aqui você está sendo muito genérico. Onde é que nós identificamos a ação do Espírito Santo? Identificamos na igreja que preserva a verdade. Identificamos numa igreja que preserva a unidade. Onde isso existe entre vocês? O Espírito Santo atua em 40 mil seitas se contradizendo, dividindo? Porque todos vocês alegam o Espírito Santo se dividindo entre si. Já perceberam isso? Observe que os avivamentos protestantes são rupturas, em muitos casos. O sujeito chega, eu tive uma inspiração do Espírito Santo. Aí sabe o que ele faz? Ele rompe com aquela velha igreja e cria uma nova igreja. Como é que o Espírito Santo, que é capaz de unir as pessoas, entre vocês, ele separa? Aqui você está falando um raciocínio estritamente genérico. A atuação do Espírito Santo, ou a atuação da misericórdia de Deus com relação àquelas pessoas que vivem numa ignorância invencível, não significa necessariamente que o que elas acreditam é verdadeiramente válido. Significa tão somente que alguns pontos fragmentários de fé que são verdadeiros, talvez possam salvá-los. E mesmo aqueles que não têm realmente fé cristã, por exemplo, os muçulmanos têm uma visão completamente errada de Jesus Cristo. Os budistas têm uma visão que é completamente indiferente de Jesus. Os judeus, então, nem se fala. Muitos odeiam Jesus Cristo. Mas, de repente, nós encontramos um judeu pio, um judeu que age como um cristão, que age conforme a lei natural e que age conforme as boas obras. Então, em algum ponto, ele pode ter sim sinais de graça, mas não é uma comunhão perfeita.
E vocês podem ter certeza de uma coisa: o fato de ele ser judeu, o fato de ele ser muçulmano, o fato de ele ser protestante, pode ser, ao mesmo tempo, um meio pelo qual ele tenta buscar a Deus, mas por outro lado também pode ser um impeditivo de que ele conheça a verdadeira fé. É paradoxal isso, até certo ponto. Porque, por exemplo, um muçulmano devoto, ele busca o Deus único. Só que os meios não são necessariamente os meios corretos. A igreja entende que existe uma necessidade de busca a Deus ali. E que talvez ele seja sincero naquilo. Claro que isso envolve um sério problema. Porque, evidentemente, o fato daquela pessoa ter a misericórdia divina não significa que o que ele acredita seja verdadeiro, ou seja absolutamente verdadeiro, mas sim que, pela ignorância invencível, mas agindo em conformidade com a lei natural e agindo em conformidade como cristão, é possível que pela misericórdia divina ele seja salvo ainda que pela ignorância. Isso não quer dizer, como você está falando, que o Espírito Santo atua em todo mundo e todo mundo tem uma linguagem diferente. Isso não tem o menor sentido que você está falando. Isso não tem o menor sentido. Se existe uma ação do Espírito Santo, se é que podemos dizer assim, existe uma forma muito fragmentada. Porque na prática, essas pessoas não têm a plenitude da verdade. Nas falsas religiões, ou mesmo nos segmentos protestantes, que têm inúmeras heresias. Né? Vamos lá. Então, essa fraternidade, nas últimas décadas, inclusive algumas décadas atrás, eles também nomearam bispos sem autorização papal, o que acabou levando à excomunhão do próprio Marcel Lefebvre. E depois esses bispos, na época do pontificado do Bento XVI, eles foram readmitidos à comunhão católica. E agora, como eles novamente ordenaram fora da autorização da igreja, eles foram novamente excomungados, causando um verdadeiro choro e ranger de dentes em todos esses movimentos tradicionalistas. Né? Para quem não acompanha muito a bolha apologética, pode até achar que os movimentos tradicionalistas são bem minoritários. De fato, na igreja em geral, né, no dia a dia, eles não têm tanta relevância. Mas quando a gente olha na apologética católica de internet, a gente sabe que eles já são bem relevantes. Então você tem aí uma série de críticas sendo feitas à igreja atual. Bom, para começo da nossa análise, eu diria que existe uma verdade no tradicionalismo. Qual que é a verdade do tradicionalismo? O tradicionalismo, ele reconhece aquilo que qualquer observador, né, que tenha minimamente não enviesado consegue reconhecer. Os ensinamentos do Concílio Vaticano II e posteriores, assumidos pelos últimos 5 papas, né, eles são realmente contraditórios com a tradição da Igreja Católica Romana. Eu acho muito interessante esse tipo de malícia desse sujeito, porque muitas vezes o protestante ele confunde elementos que são dogmáticos e elementos que são meramente temporais. E aqui eles se utilizam do beneplácito da igreja com relação à Dictatis Humanae, com relação ao Unitatis Integração e muitos outros, para induzir as pessoas ao erro. Então, quando ele está dizendo que os tradicionalistas estão certos porque há uma contradição entre a igreja antes e depois do concílio, nós temos que entender da seguinte forma: em que sentido há contradição do ponto de vista dogmático? Não há contradição alguma. Os mesmos dogmas de fé, os mesmos sacramentos, e a única coisa que se estabeleceu são alguns aspectos de mudança na missa. Ou seja, antes era a missa tridentina, que teve inúmeras reformulações. São Pio X reformulou a missa tridentina, João XXIII reformulou a missa tridentina, mas houve a chamada nova missa, o novo ordo missa, a missa de Paulo VI. Como também a missa do Trento é uma nova missa para os padrões daquilo que era o missal romano da época de Gregório VII. Como também Gregório VII foi bastante revolucionário, porque através da mudança da missa, ele quis, na verdade, uniformizar o caráter da missa, o caráter do sacramento eucarístico. Então, por exemplo, você tinha regiões da Europa que havia formas de ordenar a missa bem diferentes daquilo que Roma fazia. Por exemplo, eu poderia falar até mesmo da Espanha. Quando houve a reconquista e a expansão dos reinos cristãos, nós tínhamos os chamados moçárabes, que eram os cristãos que viviam sob o jugo muçulmano. E esses cristãos, em geral, eram cristãos godos, visigóticos. E eles tinham um rito próprio, que era o rito visigótico, o rito de missa visigótico. E quando houve o estabelecimento dos reinos cristãos, e eles foram
por assim dizer, assimilados desses reinos cristãos, houve um conflito relacionado à liturgia, porque havia o rito visigótico e o rito romano estabelecido por Gregório VII, né? Por Gregório VII, através da reforma gregoriana. Vamos lá. Quando você pega questões como liberdade religiosa, ecumenismo, todas essas questões, o que o Vaticano II fez foi literalmente jogar na lata do lixo 15 séculos de tradição da Igreja Romana. Bom, isso é o que você diz. Como você é uma pessoa maliciosa, então você precisa realmente encontrar contradições na igreja, justamente porque você não consegue justificar as próprias contradições. Vejam que essa malícia pela qual ele se utiliza para catar contradições na Igreja Católica é porque quando nós católicos fazemos a seguinte pergunta: onde está a unidade protestante? Eles não conseguem responder essa pergunta tão simples. Mas eu posso falar, por exemplo, sobre a unidade católica. Vamos partir da pressuposição. Eu vou fazer aqui uma hipótese para vocês. Vamos partir da pressuposição de que Unitatis Integratio, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae e muitos outros documentos da igreja sejam aparentemente contraditórios em relação às formulações e o posicionamento da igreja no passado, tá? Vamos partir dessa pressuposição, tá? Dessa pressuposição. Observe que a Nostra Aetate, como também a Unitatis Integratio, tem orientações que são, em grande parte, pastorais. Ou seja, vamos tratar os protestantes com mais condescendência. Vamos tratar os protestantes como pessoas que, pelo fato de terem nascido num berço protestante, eles não têm uma real dimensão da fé católica. Inclusive, a igreja diz que essas pessoas estão isentas de culpa justamente porque nasceram no berço protestante. Isso tem um certo sentido, porque eles foram educados como tais e eles não conhecem a fé cristã de uma outra maneira, tá? E vamos partir da questão da liberdade religiosa, que é uma mudança de perspectiva da igreja. Mas o fato em si é o seguinte: a igreja acredita nos mesmos dogmas de fé que todos os papas anteriores. Acredita nos mesmos sacramentos. Acredita na mesma hierarquia eclesiástica e assim sucessivamente. Então, quer dizer, essas mudanças aparentes não desvinculam o ensino da igreja com o ensino anterior. Até porque os dogmas de fé continuam os mesmos, porque a fé católica continua a mesma, os credos, o credo niceno, o credo constantinopolitano, o credo dos apóstolos, o símbolo dos apóstolos continuam o mesmo. Então, onde é que está a mudança aí? Talvez o que podemos falar sobre a questão da liberdade religiosa é que a igreja entendeu que as pessoas não devem ser coagidas a se converter à fé católica. Elas não devem ser obrigadas através de meios estatais ou meios de violência. Talvez, se entendamos a Dignitatis Humanae sem cair no liberalismo, é neste sentido. Tanto é verdade que São João Paulo II fala que o fato da liberdade religiosa existir e o fato da consciência não ser constrangida a isso não desobriga o compromisso com a verdadeira religião. E quando ele fala verdadeira religião, ele fala fé católica. Fé católica. Eu acho, minha opinião sobre Dignitatis Humanae, eu não gosto do texto. Eu acho o texto muito problemático do ponto de vista como ele é redigido. E me parece que os papas pós-conciliares tentaram consertar até certo ponto esse entendimento, porque o que dá para entender claramente é que Dignitatis Humanae não quer ser necessariamente um texto liberal, mas ao mesmo tempo também ele acaba colocando a igreja numa situação de responder o seguinte critério: o que de fato significa essa liberdade religiosa? Porque veja, a igreja defende a liberdade religiosa? Se entendemos a liberdade religiosa pela ótica liberal, a resposta é um soldado não. A igreja não defende a liberdade religiosa no âmbito liberal. O que significa a liberdade religiosa no âmbito liberal? É que você tem o direito de escolher qualquer religião, inclusive a falsa religião. E isso a igreja realmente não mudou. Pelo menos meu humilde entender, não mudou. O que a igreja talvez tenha aprimorado é a ideia de que quando se fala da liberdade religiosa como um direito humano, é que sim, quando escolhemos a religião, em particular a religião verdadeira, essa religião tem que ser internalizada na nossa consciência. E neste ponto a igreja sempre defendeu a liberdade religiosa, se entendermos a liberdade religiosa de buscar a verdadeira religião.
E a liberdade religiosa, de fato, só subsiste na verdadeira religião. Porque a falsa religião não te leva a uma liberdade, ele te leva ao erro. É claro que a questão da liberdade religiosa que foi aberta pela igreja é porque, evidentemente, ela sentiu o peso de certos aspectos históricos que foram bastante complicados na história da igreja. E não só da igreja católica, mas da igreja protestante também, não é? As perseguições religiosas. Isso porque nós temos que entender que o Concílio Vaticano II tem uma certa linguagem de tolerância, porque nós tivemos o século XX. O século XX foi o século de duas grandes guerras mundiais. Foi o século do genocídio. Foi o século do racismo. Foi o século da discriminação, dos campos de concentração, dos guetos, enfim, dos horrores que a Europa testemunhou entre a primeira e a segunda metade do século XX. Então, muitos dos bispos que se formaram a partir do concílio viram essa tragédia. Vejam, por exemplo, São João Paulo II. São João Paulo II era polonês. Ele viu os horrores da Alemanha nacionalsocialista, ele viu os horrores da Rússia soviética, ele viu os horrores das perseguições étnico-religiosas. Então a igreja, de certa forma, reconsiderou esta situação e tentou fazer uma conciliação possível entre a preservação da verdade religiosa e a ausência de coerção contra minorias religiosas. Então, esse é meu entendimento pela qual talvez a Dignidade Humana foi escrita. Só que ela implica certos problemas. Isso é inegável. É claro que ela implica. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, isso não me horroriza. Isso não me horroriza a princípio, porque isso não afeta elementos de dogmas de fé. Muitas pessoas aqui, tradicionalistas, verão o meu tipo de objeção e dirão, por exemplo, que os sílabos de Pio IX teria uma validade dogmática porque fala dos erros da modernidade, a separação da igreja e do Estado, a ideia da liberdade religiosa, porque os papas pré-conciliares falavam que a liberdade religiosa era um erro. E quando eles falavam que era um erro, eles estavam ligando a finalidade própria da liberdade religiosa no sentido liberal, que é o quê? A liberdade de escolher a falsa religião. Vamos analisar um sujeito que escolhe ser espírita. Ele é um católico e ele escolhe ser espírita. O que se está propondo é que ele escolheu uma religião falsa. Uma religião que pode levá-lo ao erro e pode levá-lo, inclusive, ao inferno, dependendo do tipo de compreensão e do tipo de degeneração que essa falsidade pode levá-lo. Então vejam que, quando a igreja condena a liberdade religiosa, no sentido que os liberais entendem a liberdade religiosa, no sentido que a sociedade liberal entende a liberdade religiosa, ela o faz justamente pelo fato de que, quando o Estado liberal estabelece a liberdade religiosa, é para justamente minar as bases da fé cristã e também minar as bases orgânicas da fé católica. Porque observem que os liberais preconizam que uma liberdade individualista e a religião sendo transformada num critério estritamente subjetivista, como de fato é o protestantismo. O protestantismo trata a liberdade dentro do âmbito subjetivo da fé. Claro que no começo não foi assim. Antes do individualismo religioso que o protestantismo se tornou, na verdade ele nasce individualista. Só que certos indivíduos, se achando donos da razão, como Lutero, como Calvino, como a Igreja Anglicana, eles se estabeleceram através da força, da violência, pelos estados nacionais, pelos estados monárquicos, como no caso a Inglaterra, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, alguns estados alemães e assim sucessivamente, a Holanda. Então, quer dizer, essa questão da liberdade religiosa, no meu entender, é bastante controverso até hoje na história da igreja. É bastante controverso os conceitos. Eu acho que tem aspectos inovadores ali, mas também tem aspectos que, no meu entender, ainda cabe se discutir. E observem, isso não implica necessariamente, se entendermos os vários aspectos de entender o que é a liberdade religiosa, tanto no sentido católico como no sentido liberal, eu acho que isso é um debate em aberto. E no meu entender, isso não constitui sim um problema.
Aí vão falar, mas a separação da igreja e do Estado, e não sei o que, blá blá blá, né? Vejam, a ligação da igreja e do Estado, que muitos tradicionalistas colocam quase como um dogma de fé, me parece também algo problemático. Porque quando Pio IX declara esse erro, ele fala dentro de uma contextualização histórica. Porque nós tínhamos, de fato, estados católicos, nós tínhamos sociedades católicas, e ele estava, evidentemente, protegendo essas sociedades e esses estados. Só que existe um porém aí. O problema é que muitos desses estados católicos, ou ditos católicos, eram estados liberais. E a igreja acabava ficando refém desses estados. Será que, de repente, todo o consórcio entre igreja e Estado é necessariamente benéfico para a igreja? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. E não do que seja uma união hipotética entre Estado e igreja. Nós temos que avaliar que nem toda união de Estado e igreja é necessariamente benéfica. E eu falo isso sem ser modernista, já alertando. Eu posso até citar casos muito elucidativos. O Brasil teve um Estado católico, que foi o Estado Imperial, a monarquia imperial brasileira. Eu pergunto para vocês uma coisa. Qual grande intelectual católico você conheceu nesta época onde o Estado e a Igreja eram entrelaçados? Você não vai encontrar praticamente quase nenhum. A Igreja portuguesa, como a Igreja brasileira, sujeitas ao Estado liberal, ela era completamente refém dos Estados. Mesmo que Pio IX tenha falado da união da Igreja e do Estado por uma questão defensiva e muito compreensiva, digo isso de passagem, muito compreensível essa posição dele, no entanto, esse consórcio nem sempre foi benéfico para a Igreja. Quando, por exemplo, a Igreja se torna instrumento de políticas imperiais, quando a Igreja se torna política de Estado, mas ao mesmo tempo esvaziando o sentido das vocações, transformando padres e bispos como funcionários públicos e até políticos, literalmente, como aconteceu em Portugal, como aconteceu no Brasil, como aconteceu até mesmo na Espanha, ainda que com algumas nuances. Então eu pergunto, será que de repente essa ligação e esse consórcio é benéfico concretamente, historicamente para a igreja? Eu digo, a resposta é um sonoro não. E vou, inclusive, mostrar um caso que aconteceu que abalou os alicerces da Igreja Católica no Brasil. Pouca gente sabe disso, pouca gente estudou essa questão. Quando a gente lê nas escolas é um verbetezinho, chama-se a questão religiosa. A questão religiosa colocou em xeque essa aliança entre Igreja e Estado. Quando dois bispos ortodoxos que eram prosílabos até debaixo d'água, como no caso Dom Macedo Costa e Dom Vital, bispo daqui do Pará e bispo de Olinda, quiseram aplicar os sílabos e o imperador não queria que os sílabos fosse aplicado, porque ele tinha um direito dentro de uma visão de igreja nacional. Vejam que, em muitos aspectos, isso aconteceu na história da igreja. Eu poderia citar, por exemplo, que até o advento da Revolução Francesa, a igreja francesa era praticamente toda atrelada à subordinação do rei da França. Inclusive, há um documento que são os 4 capítulos da Igreja Galicana, se não me engano, de 1082, estabelecia claramente que qualquer coisa que o Papa estabelecesse em matéria de dogma de fé ou de qualquer outro tipo, mesmo disciplinar, teria que ter o aval do rei e o aval local da igreja e dos bispos. Havia, de fato, ao mesmo tempo que havia, evidentemente, o reconhecimento do Papa como chefe da igreja, mas havia uma delimitação do poder papal dentro desses estados. E é interessante que, quando ao advento da Revolução Francesa e até mesmo a destruição de certos estados católicos, a igreja começa a se liberar dessas forças e ganhar novos contornos, como, por exemplo, o ultramontanismo. O ultramontanismo é um reflexo da Revolução Francesa. Em que ponto? Quando as igrejas nacionais católicas são literalmente destruídas e os católicos se voltam ao Papa como a chefia por excelência da Igreja Universal. E isso porque, voltando à questão religiosa, Dom Macedo Costa e Dom Vital foram presos pelo imperador. Isso causou um profundo mal-estar entre o imperador Dom Pedro II e a Igreja de Roma. E quando houve a separação entre a Igreja e o Estado em 1891, Dom Macedo Costa, que era o ortodoxo,
por excelência, ele dizia que agora a igreja estaria libertada do Estado brasileiro. E, de fato, isso tem uma certa razão, porque a militância católica que nós conhecemos, ou pelo menos aquilo que podemos dizer intelectuais católicos, surge no século XX. Surge no século XX. Ou seja, Carlos de Laet, que era um monarquista, evidente, que era monarquista, porém militante católico, Jackson de Figueiredo, e assim sucessivamente Alceu Moroso Lima, mais conhecido como Tristão de Ataíde, o padre Leonel Franca. Aqui no Pará havia um padre barnabita chamado Florencio de Boá, e assim sucessivamente. Então você tem a formação de uma militância católica aguerrida, independente do Estado brasileiro. Então vejam que, quando nós falamos dessas questões de liberdade religiosa, é claro que existe um âmbito teológico da liberdade religiosa e um âmbito civil da liberdade religiosa. E isso porque mesmo o Papa Leão XIII, que é duramente criticado pelos tradicionalistas, diga-se de passagem, acho que na Immortality, ele dizendo que para preservar a ordem pública, muitas vezes, você poderia estabelecer a tolerância religiosa. Ainda que tendo uma maioria católica. E olha que Immortalidade Dei fala da Constituição Católica dos Estados. Algo que eu, particularmente, não objeto. Eu não sou contra a ideia de um Estado católico. Não sou contra. Não sou contra. Mas, no meu entender, a igreja não tem que estar subordinada ao Estado. Eu acho que tem que haver um equilíbrio aí entre a igreja e o poder político. Em que os dois universos tenham seus papéis, digamos assim, em que um não contamine o outro, pelo menos a política não contamina a igreja. A igreja tem que influenciar a política, mas não a política a igreja. É um consórcio dificílimo, diga-se de passagem. Então é mais ou menos isso. Eu não vou me delongar muito sobre a questão da liberdade religiosa, que isso é um assunto muito amplo, mas isso não implica, sim, uma contradição, como ele está falando, de tal ordem que a gente não possa analisar aspectos que são princípios gerais, que são princípios dogmáticos, e aspectos contingenciais. Existem inúmeras nuances que têm que ser analisadas, mas que no final da história, dizer que o Concílio Vaticano II é uma outra igreja me parece uma coisa muito forçada. Muito forçada. Eu acho que ela tem um novo espírito, uma nova forma de encarar uma realidade secularizada, uma realidade que não é mais cristã, dentre outras coisas. É claro que eu acho que, por exemplo, a aparente renúncia da igreja com relação a uma visão de sociedade católica me parece problemática, né? Me parece problemática. Então, por exemplo, quando se fala da renúncia de um Estado católico, isso me parece muito problemático até certo ponto, embora, como falei aqui, esse consórcio entre igreja e Estado é também problemático, tá? Pode ser que a igreja tenha renunciado ao seu postulado político. Embora isso, para mim, seja um pouco aparente, porque a igreja ainda continua sendo política e não é pouco política, né? A igreja continua sendo uma instituição influente. Resta saber como a gente reencontrar essa influência política dentro de novas situações, que não é mais a situação de um Estado legitimista, monárquico, católico, ou mesmo de uma república católica. Houve experiências, ainda que malogradas, de repúblicas católicas, verdadeiramente católicas. Por exemplo, Gabriel Maciel Moreno, no Equador, né? Mas eu acho que é um assunto em aberto e eu não vejo contradição alguma em torno disso. Uma vez que a gente tem um ensino perene, consensual ali nessas questões. O próprio Lefebvre, né, no concílio, ele chegou a afirmar isso, né? Ele se recusou a assinar dignidades humanais justamente porque ele disse, olha, ou a igreja está certa agora, ou ela esteve errada durante tantos séculos. Primeiramente, se não me falha a memória, ele assinou a dignidade humana, mas depois ele reconsiderou as informações. Tudo bem, ele fez extremas objeções a esse texto. Tá? Mas a opinião do Lefebvre é do Lefebvre. Agora, você deduzir que a opinião do Lefebvre reflete a realidade da igreja, aqui você está forçando a barra. Mas eu não me assusto, porque se por um lado, os tradicionalistas resolveram ser cismáticos, você como herege dá no mesmo. Vamos lá. E nisso os tradicionalistas têm razão. Existe de fato uma ruptura. A hermenêutica da continuidade, que muitos defendem, ela exige que você faça uma série de piruetas argumentativas. Não tem como você conciliar os documentos do presente e do passado. Não, claro que tem. Claro que tem. Por exemplo, quando nós pegamos as questões estritamente dogmáticas do Concílio Vaticano II, elas são perfeitamente ortodoxas. Não vejo nenhum problema nisso.
Vejam, por exemplo, a questão. Uma vez eu estava vendo um pastorzinho protestante falando: olha, a igreja no Concílio Vaticano II estimula a leitura da Bíblia. E não estimulava antes? Pode até ser que a igreja tivesse restrições a uma má leitura da Bíblia. Eu me lembro muito bem do debate do Leonel Franca e daquele Eduardo Carlos Pereira, que era um pastor presbiteriano, em que um escreveu um livro e o outro escreveu um livro contestando, que é A Igreja, Reforma e Civilização, do padre Leonel Franca. E o padre Leonel Franca ironiza esses pastores protestantes que dizem que a Igreja Católica não incentiva a leitura da Bíblia. E o Leonel Franca corrige, diz assim: não, o problema não é a leitura da Bíblia. O problema protestante é pressupor que a leitura da Bíblia leve a alguma coisa sem a orientação do magistério, sem a orientação daquilo que a igreja sempre pregou. E esse que é o grande problema mesmo, porque qualquer leitura da Bíblia pode criar uma seita, pode criar uma igreja particular, pode revogar dogmas a granel, sem qualquer contextualização com o passado. Se existe algo que é ruptura com o passado, é protestantismo, não é catolicismo. Mas é aquela história. O senhor Bruno Lima precisa encontrar lacunas dentro da Igreja Católica para ter um tom acusatório, justamente porque ele não responde à questão principal que é própria dos protestantes, que não existe unidade entre os protestantes. Eu posso dizer, existe unidade entre os católicos, unidade no tempo e no espaço. Tanto é verdade que quando nós falamos de uma ruptura do Concílio Vaticano II, é preciso elucidar que... Eu pergunto a você, católico, em que ponto você rompeu com Santo Agostinho? Em que ponto você rompeu com Irineu de Lyon? Em que ponto você rompeu com São Tomás de Aquino? Com todos os santos, todos os intelectuais da Igreja Católica, todos os sábios da Igreja Católica. E isso porque o Concílio Vaticano II, ou pelo menos alguns teólogos que foram influentes no concílio, foram verdadeiramente apaixonados pela patrística. Hoje, nós percebemos que um dos instrumentos para derrotar os protestantes é a patrística. E isso se deveu ao Concílio Vaticano II, ou pelo menos a teólogos do concílio. Eu poderia citar um teólogo, que é da Nouvelle Théologie, duramente criticado pelos tradicionalistas, chamado Henri de Lubac. E o Henri de Lubac, por exemplo, ressuscitou os estudos da patrística com o source chrétien, né? Os estudos cristãos, as fontes cristãs. E muito daquela literatura que você lê da Paulus, os chamados livrinhos verdinhos do Iago Martins, que eu brinco, né? Eu falo assim, os livrinhos verdinhos do Iago Martins, da patrística, aquilo ali é fruto de um movimento intelectual, de um movimento das fontes patrísticas que foram ressuscitadas por Henri de Lubac, que foi um grande intelectual católico. Muitas pessoas podem objetar a questão do Henri de Lubac. Marcel Lefebvre faz críticas duríssimas a Henri de Lubac. Mas eu acho que o fato de ter restaurado certos pontos da patrística, até mesmo para reestudar as origens da igreja, tornar a igreja muito menos escolástica e talvez até mais próxima de suas origens, fazendo uma renovação e até mesmo uma reavaliação do seu passado, eu não acho que isso seja todo ruim, tá? Vamos lá. Isso já foi observado, inclusive, por uma série de teólogos. Só que aí existe o verdadeiro dilema da história. E qual que é o dilema? Para o tradicionalista, então, resistir à igreja atual, ao magistério da igreja atual, e esse é o lema, né? Reconhece, mas resiste, ou seja, existe uma diferença técnica muito importante entre o tradicionalismo e o sede-vacantismo. O sede-vacantismo, ele diz que os papas atuais, eles sequer são papas. Então eles não têm problema nenhum em rejeitar o ensino desses papas, porque, no fim das contas, eles não são verdadeiros papas. Eu, particularmente, acho a posição sede-vacantista mais coerente. Já o tradicionalista... Claro que ele é mais coerente, porque você não gosta dos papas. Você não gosta da igreja católica. Eu acho interessante que esse cara fica endossando tudo que é heresia, até mesmo dentro da igreja católica. Eu não me surpreenderia, porque você é incendiário como é Banzoli, como muito dessa corja protestante, dessa malta protestante aí. Vamos lá. Né, ele percebe que existem alguns problemas no sede-vacantismo. Um deles é a ideia de que a igreja pode ficar décadas, quem sabe talvez até séculos, sem ter papas. Isso, obviamente, daria razão para o protestantismo, de que essa cabeça visível não é estritamente necessário para a existência da igreja. É, claro, porque cada cabeça é sua sentença no protestantismo. Por exemplo, qual é o papa do Bruno Lima? É o próprio Bruno Lima, porra, porque ele é o iluminado, ele que tem a assistência do Espírito Santo, junto com a assistência de 40 mil seitos protestantes, e o Espírito Santo tem uma proeza imensa no protestantismo, não unir ninguém, ele desune todo mundo, né? E o tradicionalista, então, simplesmente reconhece que os papas são papas, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que esses papas têm ensinado uma série de doutrinas
equivocadas, que contradizem o passado. Nesse ponto, eles estão absolutamente corretos. Não, eles não estão absolutamente corretos. Eu acho que você tenta reduzir a dimensão de fenômenos bastante complexos. Como eu falei aqui da questão da igreja e do Estado. A princípio, o Sílabus, o Immortality fala sobre a questão da união da igreja e do Estado. Mas, quando nós entendemos que o Estado moderno não é mais o Estado cristão medieval, se é que podemos dizer esse termo Estado, porque na Idade Média não havia um conceito de Estado, né? Porque quando entendemos Estado, nós entendemos o quê? Vamos pegar aquela terminologia de Georg Jelinek, que falava que Estado era o quê? Nação, território e soberania política. Claro que essa terminologia só se aplica à modernidade. Evidentemente que Jelinek era um jurista alemão e, portanto, bem moderno, mas o conceito de Estado não se aplicaria, por exemplo, à Idade Média. Esse conceito de soberania que o Estado moderno reivindica e que foi criado a partir da Paz de Westfália de 1648, e nós temos que entender que esse conceito de soberania que nós temos hoje tem grande contribuição do protestantismo, embora, evidentemente, que acusar os protestantes disso ser até uma injustiça, porque nós temos também um jurista católico do século XVI, chamado Jean Bodin, que estabeleceu o conceito da soberania nos 6 livros da República. Mas os protestantes, quando estabelecem, porque foi a partir da Reforma Protestante que foi estabelecido cuius regio eius religio, ou seja, a religião da comunidade é a religião do rei. Então, logo, nós temos aqui a sementeira da soberania estatal moderna, que é uma soberania absolutista, diga-se de passagem. Pouca gente sabe disso. Qual é o poder que contrapõe a um Estado? É só o poder de um outro Estado. Basicamente isso. Então está feito aqui quando falamos da associação entre igreja e Estado, nós não percebemos que o Estado tem aspectos modernos que talvez não comportem muito bem a ideia de uma igreja. Porque o Estado reivindica o poder soberano. E esse poder soberano, ele é um poder absoluto. Ele não é absoluto, veja, quando nós falamos de poder absoluto aqui, evidentemente que podemos alardear dentro da lógica liberal que existem limitações internas ao poder do Estado. Mas essas limitações internas são próprias dentro da estrutura do poder estatal. É ele que preestabelece essas próprias limitações entre ele próprio enquanto entidade soberana. E da feita que ele reivindica um poder soberano, então tudo que ele decreta não tem contestação nenhuma de ninguém. Vejam que a doutrina do poder soberano, que vem de Bodin, mas tem reminiscências na literatura medieval, embora a literatura medieval não tenha sido tão radical com relação a isso, né? Nós vemos, por exemplo, no contratualismo. O contratualismo ele reivindica a ideia de um poder soberano, como no caso de John Locke. E interessante que John Locke é retratado como liberal e tudo mais, mas quando você lê os 2 tratados sobre o governo, você perceberá claramente que ele diz que existe um poder quase que como constituinte que remodela a estrutura do poder estatal. E, convenhamos, esse tipo de perspectiva dele é completamente revolucionária. Não é inovadora, não. É revolucionária mesmo. Porque nunca se considerou, pelo menos assim, a não ser que fosse num Estado absolutista, a ideia de um poder soberano que remodele todas as estruturas de cima para baixo da sociedade. Que é, no caso, o poder constituinte. Que é, por exemplo, o conceito da Constituição moderna. E onde, dentro do conceito da Constituição moderna, do conceito do poder soberano, que depois se torna poder popular, poder do povo, e assim sucessivamente, onde isso se enquadra a igreja? Essa é a pergunta que nós devemos falar. E essa mudança implica também uma mudança da relação da política com a igreja. Ainda que eu não seja refratário ao pensamento tradicional católico de que haveria uma necessidade da igreja influenciar as diretrizes do poder político, mas isso seria contrário à ideia do Estado moderno, porque o Estado moderno ele é soberano, ele reivindica o poder soberano, e o poder soberano não se submete a nenhum outro poder, a não ser um poder de outro Estado, talvez no Estado do direito internacional, da guerra, ou então, basicamente, ele tem uma espécie de vida própria e também uma espécie de poder em que ele mesmo é autossuficiente. Porém, o tradicionalista ele acaba adotando, ainda que a contragosto, um paradigma protestante. Porque o que ele basicamente faz é o seguinte: ele está dizendo que o magistério atual
está errado, que esse magistério ele falhou em guardar a verdadeira fé. E isso faz com que a credibilidade do magistério seja posta em xeque. Grande parte dos concílios da história da igreja foram conflituosos. Os concílios, em geral, estabelecem novos espíritos. Vamos pegar o caso do concílio de Nicéia, o primeiro concílio da história. Ele não foi um concílio pacífico. Quando a igreja, reunida universalmente, e olha que isso era uma coisa também inédita da história da igreja, estabelece que Jesus Cristo é Deus, é consubstancial ao Pai, e tenta estabelecer os fundamentos da Trindade, aquilo ali gerou inúmeros conflitos porque havia uma heresia chamada heresia ariana, sem contar outras perspectivas cristológicas que eram também antitrinitárias. Então observem que concílios em geral são bastante conflituosos. E eles têm uma tendência a certa inovação quando, evidentemente, declara e oficializa e encerra a questão dos dogmas. Então, quer dizer, quando esse pessoal faz um barulho ensurdecedor com relação ao Concílio Vaticano II, eu fico me perguntando cá com meus botões, sabe nada, inocente, sabe nada. Pegue Nicéia, pegue Constantinopla. Nós temos o credo niceno-constantinopolitano. Por que nós temos um credo que é Nicéia e Constantinopla? Porque houve inúmeras heresias interpretando erradamente Nicéia. Sim, a heresia de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, e, portanto, era uma heresia antitrinitária, e assim sucessivamente. Então, teve que ser reformulado um documento, acrescentado alguns aspectos, para definir melhor um dogma de fé. E isso porque Nicéia e Constantinopla não foram suficientes. Houve a necessidade de Éfeso. E por que Éfeso? Porque houve uma heresia que atacava o cerne de Jesus Cristo como Deus e como homem. Nós temos, inclusive, heresias cristológicas, como o docetismo, que dizia que Jesus Cristo era uma figura etérea, não era uma figura encarnada. Nós temos o nestorianismo, e o nestorianismo foi condenado em Éfeso, que separava a natureza humana da natureza divina de Cristo. E é interessante que um dos coleguinhas do seu Bruno Lima, o seu Augusto Nicodemos, é nestoriano, quando ele diz que Maria é mãe da parte humana e não da parte divina de Jesus. Então ele separou as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então vejam que o estabelecimento dos dogmas da igreja não foram tão simples assim. Foram bastante tortuosos até, foram brigas. É bispo dando soco na cara de outro. E talvez se Lefebvre vivesse no século IV, ele estaria esbofeteando algum bispo. Então, quer dizer, esse sujeito faz uma simplificação da realidade muito grosseira, baseado na perspectiva que, no meu entender, também é grosseira dos tradicionalistas. Quando eu vejo o tradicionalista falando que nós estamos vivendo na crise da igreja, que nós estamos vivendo a maior crise da história, que nós estamos vivendo... Parem com isso, meu. Parem com isso. Isso não é história que vocês estão falando. Isso aí é flatus vocis mesmo. Esses problemas que a igreja se depara, eles são mais antigos do que a gente imagina. Existem concílios que foram malogrados na história da igreja e que tiveram que ser renovados, retificados e assim sucessivamente. E isso não coloca em credibilidade o magistério, é justamente o contrário. Vejam que em situações de tamanho desafio, o magistério foi certeiro. E onde há problemas no magistério, esse mesmo magistério tem uma capacidade de renovação impressionante. É isso que chama a atenção. Porque a igreja tem situações conflituosas, situações turbulentas, e ela consegue buscar soluções nessas situações turbulentas. Isso eu acho impressionante. E isso mostra, longe de ser a fraqueza do magistério, a sua força.